Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje a gente vai fazer aula de eletrodinâmica e vai ser uma aula de exercícios. A nossa primeira questão, ela traz pra gente o seguinte. Recentemente foram obtidos os fios de cobre mais finos possíveis, contendo apenas um átomo de espessura que podem futuramente ser utilizados em microprocessadores. O chamado nanofio, representado na figura, pode ser aproximado por um pequeno cilindro de comprimento de 0,5 nanômetros. Então, eu tenho isso daqui. Ele diz que esse espaço aqui de 0,5 nanômetros, ele pode ser aproximado por um cilindro. E ele diz que a seção reta de um átomo de cobre é de 0,05 nanômetros ao quadrado. Então, eu teria isso daqui, ó. Eu teria um comprimento de 0,5 nanômetros e eu tenho uma seção reta lateral, então isso daqui equivaleria a 0,05 nanômetros ao quadrado. E ele diz pra gente que a resistividade do cobre vai ser de 17 ohms nanômetros. Um engenheiro precisa estimar se seria possível introduzir esses nanofios nos microprocessadores atuais. Um nanofio, utilizando as aproximações propostas, possui uma resistência elétrica de... Então, aqui a gente tem que lembrar lá da nossa segunda lei de Ohm. A gente tem que a resistência, ela vai ser igual a resistividade multiplicado o comprimento dessa resistência dividido pela área da seção transversal. Todas essas informações foram dadas para a gente no enunciado. Primeiro, ele diz que a resistividade é igual a 17 ohms por nanômetro. Eu vou colocar aqui a unidade, só porque às vezes é bom a gente olhar para a unidade que está sendo utilizada, porque a primeira coisa que a gente pode pensar nessa questão é que a gente precisa fazer a conversão, porque ele deu para a gente aqui a conversão. 1 nanômetro é igual a 10 a menos 9 metros. Mas olha, se eu olhar para cá, eu tenho ohms por nanômetro. A área lateral, né, o tamanho desse cilindro, ele deu para a gente que é 0,5 nanômetros. Então, 0,5 nanômetros. Então, vou colocar aqui a unidade entre parênteses. E a área, ele deu pra gente que é 0,05 nanômetros ao quadrado. Então, isso quer dizer o quê? Olha, eu posso simplificar os nanômetros ao quadrado e o meu resultado vai dar em ohm. Então, eu tenho que a minha resistência já vai ser em ohm. Então, eu não preciso sair alterando, né? Depois vocês poderiam até olhar e colocar o 10 a menos 9 e vai dar o mesmo resultado. Mas isso simplifica nossas contas na hora da prova, sem te olhar o que eles chamam de análise dimensional. Então, a análise da unidade que está sendo utilizada. E agora eu só preciso, então, resolver. Então, eu tenho que isso vai 17 vezes 0,5 multiplicado por 0,05. Então, olha... 0,5 dividido por 0,05 é igual a 10. Então, eu tenho que a minha resistência é igual a 17 vezes 10, que é igual a 170 ohms. Então, nesse caso, a nossa resposta vai ser a letra E. Reparem que eles colocaram outros tipos de unidades, né? Todo mundo dá o mesmo resultado. Acho que eles já pressupõem no Enem que as pessoas vão conseguir chegar a um 17 múltiplo de alguma coisa. O que eles querem também saber ali, se vocês sabem, olhar para as questões, né, que a gente está utilizando para as unidades e se você sabe manipular essas unidades, né? Então, é aquele extra do Enem. Então, aqui, segunda lei de Ohm, e essa questão da gente olhar para as variações das unidades que a gente está trabalhando. Tudo bem, pessoal? Nossa segunda questão de hoje, ele vai agora trabalhar sobre circuitos. Essa parte de eletrodinâmica é uma parte que ela vem caindo muito no Enem, né? Então, nos últimos anos, caiu aquela figurinha carimbada do Enem,
dinâmica. E aqui, essa parte de circuitos também tem caído muito. E ele fala pra gente, nessa questão, que ela tá olhando para a iluminação decorativa para festas de final de ano. E para isso, a pessoa ela vai adquirir um conjunto de 44 lâmpadas ligadas em série. Então, vai ser uma do lado da outra. Eu tenho uma, eu tenho duas, eu tenho por aí vai, até chegar a 44. Então, eu tenho 44 resistências aqui dentro desse circuito. Ele diz que a resistência, a tensão elétrica é de 220 volts e a tomada utilizada pode fornecer um máximo de 4 amperes de intensidade de corrente. Quais as especificações das lâmpadas que devem ser utilizadas para obter o máximo de potência na iluminação? Então, ele quer saber qual é a voltagem da lâmpada, né, especificações de voltagem, e qual o máximo de potência que essa lâmpada pode obter. Primeiro, gente, o que a gente precisa saber? Para o circuito em série, né, a gente lembra série I mesmo I, né? Então, série I mesmo I. Ou seja, eu tenho que a voltagem total desse meu circuito vai ser a soma da voltagem de todo mundo. Só que eu tenho que as lâmpadas, elas são exatamente iguais. Então, todas as lâmpadas possuem a mesma voltagem. Então, eu tenho que a voltagem total é igual a 44 lâmpadas multiplicada pela voltagem de cada uma delas. Eu quero saber quem é V. O V total é o que está saindo da tomada. E ele disse pra gente que é 220. Então, eu tenho que 220 é igual a 44 vezes a voltagem de cada uma das lâmpadas. Então, eu tenho que isso vai ser 220 dividido por 44. Eu vou simplificar isso daqui por 22. Então, eu tenho que 22 dividido por 220 é 10. 44 dividido por 22 é 2. 10 dividido por 2, isso vai dar igual a 5 volts. Então, eu tenho que cada lâmpada tem 5 volts. Agora, se eu olhar para uma lâmpada individual, eu sei, né, para uma lâmpada. Eu sei o seguinte, eu sei que a voltagem dela é 5 volts e eu sei que a corrente dela é 4 amperes. Ué, por que, Isabela? Série I mesmo I. Então, se todas estão em série, todas elas têm a mesma intensidade de corrente. Então, eu tenho V 5 volts e igual a 4 amperes. A única coisa que falta para a gente encontrar quem é a potência dessa lâmpada. Π, né? Então, π. Ou seja, a potência é igual a corrente V multiplicado pela DDP. Então, corrente 4 amperes, DDP 5. Então, eu tenho que potência 4 vezes 5, 20. Então, eu tenho que cada lâmpada dessa tem 20 watts. Ou seja, essa resposta é a nossa letra B. Então, essa é uma questão da gente lembrar lá da nossa musiquinha que a gente contou durante a aula, que termina com π, né? Então, que a gente consegue lembrar dessas equações mais facilmente. Beleza, pessoal? A segunda questão, ela é uma questão teórica. Tem caído, né? Ele gosta de questões teóricas também, para ver se a gente consegue lembrar o conceito. Ele fala pra gente que existem 3 lâmpadas idênticas que foram ligadas no circuito esquematizado. Então, tem aqui a figura com esse circuito. Ele diz que a bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Ou seja, vai passar ali a corrente tranquilamente, sem nenhum problema. Um técnico, ele fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E. E rotulou essas correntes de IA, IB, IC, ID e E, respectivamente. E ele concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são... Então, essa é uma questão que a gente precisa analisar o nosso circuito. Sai lá da bateria uma corrente que eu vou chamar de corrente total.
E essa corrente total, quando ela navega, né, que ela flui, ela vai passar por A totalmente. Então, eu tenho que IA é igual a I total. Eu sei que as minhas 3 lâmpadas, elas são idênticas. Então, eu tenho que a minha corrente total, ela vai ser dividida para cada uma dessas lâmpadas por 3. Então, ó, se elas são iguais, I total dividido por 3. Então, isso passa em todas as lâmpadas. Se eu olhar para C e para D, ó, passou pela lâmpada 1, então chegou aqui, eu tenho que IC e eu tenho que ID vai ser igual a I total. Opa, coloquei ao contrário. Eu tenho que isso vai ser I total dividido por 3. Então, eu já sei que C e D são iguais. E se eu olhar para B, o que acontece? Olha, eu sei que nesse ponto aqui, I total dividido por 3 veio para o ramo 3. E uma parte da corrente subiu. A corrente que subiu vai ser as duas que foram para 1 e para 2. Então, eu tenho que I de B vai ser I de C mais I de D, que foi os que foram lá para cima. Então, eu tenho que isso daqui vai ser I total mais dividido por 3 mais I total dividido por 3. Então, a corrente de B vai ser 2 vezes I total dividido por 3. Então, eu já sei que ali, por enquanto, B não é igual a IA e C e D são iguais. Agora, eu preciso analisar o ponto E. Olha, a corrente de C vai se juntar aqui em D. Eles vão seguir, né? Então, aqui vai ser igual a I de B. Quando chegar aqui, o I daqui vai juntar com o I daqui, né? Dos dois lados. Então, eu tenho que I de E vai ser igual a I total. É a soma de todo mundo para retornar, né? Para o final do nosso circuito. Então, eu tenho que IA é igual a IE. Então, agora, analisando, eu vou ver. Eu tenho que IA e E são iguais. E tenho que C e D são iguais. E B não é igual a ninguém. Sendo assim, eu tenho a resposta à letra A. Então, essa é uma questão totalmente teórica e que a gente precisa saber como que as correntes vão se dividir, sabendo em que as lâmpadas são iguais. Tudo bem, pessoal? E aqui a nossa última questão, que é uma questão de 2010, e que ele fala o seguinte: a energia elétrica consumida nas residências é medida em kWh. Então, eu tenho que a energia ela é medida em kWh. E ele diz pra gente que por meio de um relógio medidor de consumo, nesse relógio, da direita para a esquerda, tem-se o ponteiro da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Então, olha, aqui é a unidade, porque da direita para a esquerda. Unidade, dezena, centena e o milhar. E ele diz pra gente que se o ponteiro estiver entre dois números, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Suponha que as medidas indicadas no esquema seguinte tenham sido feitas de uma cidade em que o preço do quilowatt-hora fosse de 20 centavos. Então, 1 quilowatt-hora é igual a 20 centavos. E aí ele pede pra gente qual o valor pago pelo consumo de energia elétrica registrado nesse relógio, né? Então, vamos lá. Olha, já que é do milhar para a unidade, né, da direita para a esquerda, eu vou começar lendo o milhar. Então, olha, o primeiro aqui vai estar em 3. Então, eu tenho que o primeiro número aqui é 3. O segundo, 8. O terceiro, ó, tá entre 7 e 8. E ele diz pra gente ali que se estiver entre dois números, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Nesse caso, o último número ultrapassado pelo ponteiro foi o 7. Depois, eu tenho 2 entre 2 e 3.
eu vou ter, então, o 2. Então, eu tenho que a leitura atual é 3.872. A leitura do mês passado, a gente vai fazer a mesma coisa. Olha, primeiro aqui vai estar em 3. No segundo, entre 6 e 7. Então, esse daqui é o 6, 5 e 6, 5, 2 e 3, 2. Então, eu tenho que hoje, né, se a gente estivesse lendo, estaria 3.872 e o passado teria 3.652. Então, eu preciso saber qual a quantidade de quilowatts foi consumida entre esses meses. Então, eu vou diminuir um do outro. Eu tenho 3.872 menos 3.652. Então, fazendo essa conta, eu tenho 0, 2, 2 e 0. Então, foram consumidos 220 quilowatts. E ele quer saber quanto que a gente vai pagar, né? Então, eu vou utilizar esta equação. Os dados, né? Então, fazer regra de 3. Vou apagar para ficar aqui. Então, eu tenho que 1 kWh é igual a 0,20 reais. 220 kWh é igual a x. Então, eu tenho que x vai ser 0,2 multiplicado por 220. Ó, cortei com os zeros, então eu tenho que x vai ser 2 vezes 22, que é igual a 44 reais. Então, esse consumo vai ser a letra D da nossa questão. Tudo bem? Então, aqui eu trouxe para vocês uma questão de energia, que é uma questão que a gente cai também sempre, a gente calcular o consumo de uma residência, por aí vai, dependendo do quilowatt que ele foi utilizado nessa local, né, que ainda está o relógio. Tudo bem, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Muito obrigada pela atenção. Bons estudos e até a próxima aula.